desafio que nos colocam, enfim, é mesmo um desafio, porque poder abordar convosco uma temática que é complexa e que é densa, sendo que teremos de fazer não tendo, enfim, muito tempo para isso. De qualquer das formas, esperamos que o modo como direcionamos esta intervenção e preparamos esta intervenção sirva para clarificar e ajudar a enquadrar um bocadinho e perceber um bocadinho melhor esta temática do licenciamento industrial. Bom, nós começamos esta apresentação por vos mostrar alguns temas-chave que importa reter desde já. No primeiro momento, falarmos de procedimentos de instalação, de alteração e exploração, falarmos também das vistorias e falarmos um pouco, enfim, não será uma abordagem muito detalhada, mas também fará sentido fazê-lo, porque, como sabais, o licenciamento industrial é tramitado numa ferramenta tecnológica, portanto, uma plataforma de suporte, e falar-vos um bocadinho também desta plataforma tecnológica de suporte ao licenciamento industrial. Bom, neste primeiro momento, falar dos objetivos do sistema de indústria responsável. Para vos dizer que, num primeiro momento, nós estamos perante um diploma que foi publicado em agosto de 2012 e que, enfim, vem consolidar num único diploma se quisermos, três vertentes distintas. O exercício da atividade industrial, a instalação e a exploração das zonas empresariais responsáveis, anteriormente designadas de áreas de localização empresarial, as ALEs, e vem consolidar também neste diploma o processo de acreditação das entidades que intervêm no licenciamento industrial. Portanto, em bom rigor, alinhado com aquilo que, enfim, é um dos principais objetivos do 19º Governo Constitucional, a ideia é criar condições, nesta alteração ao regime de licenciamento, capazes de ajudar a crescer em termos de economia e de emprego e, naturalmente, contribuir para a criação de ambientes favoráveis ao investimento, ao desenvolvimento da indústria. Portanto, há aqui uma tentativa de simplificar os regimes, simplificar, quanto mais não seja na redução de prazos, independentemente das tipologias. Sendo que para a tipologia 3 nós estamos efetivamente perante a tentativa de consagrar um regime bastante mais simples e mais rápido. Portanto, para a tipologia 1 também, como vos referi, a simplificação, o reforço de transparência, redução de custos para os estabelecimentos de tipologia 1, como sabem, os de maior complexidade, os que envolvem maior risco, e ainda assim também aqui uma tentativa de simplificar estes processos de licenciamento. Aqui, como vos falava, nas condições técnicas padronizadas, portanto, uma outra inovação deste sistema de indústria responsável, a referência, enfim, à figura das licenças padronizadas, que no fundo, enfim, significam um conjunto de condições para o exercício da atividade, que estão definidas previamente, que são dadas a conhecer ao industrial, que ele assume que efetivamente conhece e vai respeitar no exercício da atividade e, portanto, a partir da assunção dessa responsabilidade, como vos dizia há pouco, simplificação, a parte de responsabilização, a partir daí poderá então iniciar a atividade. Simplificação também para o regime das alterações, também um reforço da operacionalização do regime dos atos tácitos, enfim, com a previsão da emissão de notificações de atos de deferimentos tácitos via plataforma, de algum modo já previstas também no REAI, portanto no regime anterior, mas que ficam agora aqui consolidadas, e também, como já vos referimos, a criação das zonas empresariais responsáveis, que no momento anterior teríamos como áreas de localização empresarial. A extensão da intervenção das entidades acreditadas também à área do ambiente, aqui prever que as entidades acreditadas possam ter uma intervenção mais alargada e, naturalmente, tudo isto consolidado num esforço de simplificação e consolidação legislativa em matéria de licenciamento industrial, que naturalmente envolve a revisão e a simplificação também dos regimes com os quais o licenciamento industrial articula.
a falar do licenciamento industrial e naquilo que refere ao âmbito de aplicação, nós temos, enfim, as atividades, os códigos de atividades económicas previstas no respectivo diploma. Portanto, o Sistema de Indústria Responsável, Decreto-Lei 169 de 2012, aplica-se a um conjunto de atividades que estão definidas, que estão elencadas no respectivo anexo 1, que é a possibilidade de serem exercidas um conjunto de atividades industriais em edifícios cujo alvará de utilização admite comércio e serviços, e desde que o exercício dessa atividade não tenha um impacto significativo em termos de desequilíbrio, enfim, urbano e ambiental. E temos também a possibilidade de exercício de uma atividade industrial em prédio urbano destinado à habitação, desde que cumprido o requisito anterior, portanto, desde que respeitados os tais requisitos de equilíbrio urbano e ambiental. Excluem-se também aqui as atividades industriais que se inserem em estabelecimentos comerciais ou de restauração ou bebidas. Estas ficam, enfim, subordinadas aos respectivos regimes jurídicos. E aqui há uma articulação que é feita, ou que terá de ser feita, com licenciamento zero, diploma 48 de 2011, e também com licenciamento industrial. Portanto, uma pequena à parte, uma pequena nota para o licenciamento deste tipo de atividade. O licenciamento industrial vive com um conjunto de outros licenciamentos à volta e, portanto, quando falamos de licenciamento da atividade industrial, temos que considerar também esses outros regimes. Temos um conjunto de outros diplomas que também teremos de considerar e que estão aqui referenciados. Temos o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, temos o regime jurídico da prevenção e controle integrados de poluição, temos os títulos de emissão de gases com efeito de estufa, temos a prevenção dos acidentes graves, as operações de gestão de resíduos, enfim, e outros regimes que possam ser aplicados. Bom, chegamos à classificação dos estabelecimentos industriais. Como sabem, os estabelecimentos industriais classificam-se em três tipologias. Também não é novo no CID. Portanto, temos aqui exatamente a mesma coisa que acontecia no REAI, três tipologias de classificação de estabelecimentos, ainda que os critérios aqui tenham sido ligeiramente alterados. E, portanto, importa referir-vos o seguinte. Estando, portanto, na presença de um estabelecimento de tipologia 1, a tal tipologia que há pouco vos referia como mais complexa, mais exigente, que tem um risco potencial maior, quer para o ambiente, quer para as pessoas, nós então estamos a falar de estabelecimentos industriais que estão abrangidos necessariamente por um destes três regimes que aqui têm. Ou seja, ou têm avaliação de impacto ambiental, ou têm prevenção e controle integrados de poluição, ou então são estabelecimentos abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes graves. Tipologia 2, vamos, enfim, reduzindo o grau de complexidade e de exigência, são todos os estabelecimentos que não estão incluídos em tipologia 1, portanto não podem estar abrangidos por qualquer um daqueles regimes e que têm pelo menos uma das seguintes circunstâncias que vos vou referir. Portanto, tem uma potência elétrica igual ou superior a 99 kVA, uma potência térmica, não sei se conseguem ver, igual a 12 vezes 10 à 6 kJ, um número de trabalhadores superior a 20, e reparem que basta estar verificado um destes requisitos para que possamos ter, para que o estabelecimento seja classificado em tipologia 2. Finalmente, o regime mais simples, menos complexo, com menos, enfim, risco associado, ainda que sempre com algum naturalmente, são os estabelecimentos classificados em tipologia 3. Portanto, todos aqueles que não têm qualquer requisito que os enquadre em tipologia 1 ou tipologia 2. Portanto, estaremos perante estabelecimentos de tipologia 3. Entidades intervenientes no processo de licenciamento. Temos umas quantas, é facto, com papéis diferentes, complementares, mas há também muitas entidades a intervir no processo de licenciamento. No primeiro momento, as entidades coordenadoras. A Direção Regional de Economia está aqui, é a entidade coordenadora dos processos de licenciamento industrial, assim como também pode ser a Direção Regional de Agricultura e Pescas ou a Direção-Geral de Energia e Geologia. Sendo que estas entidades são determinadas em função de três variáveis, portanto, da classificação económica,
portanto, da atividade industrial, da classificação do estabelecimento, estamos a falar de uma indústria tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, e também da área geográfica em que se localiza o estabelecimento. 3 variáveis que determinam a identificação, o apuramento da entidade coordenadora. Aqui já vos referi quem pode ser entidades coordenadoras, referi-vos a administração central, há que juntar a este processo as entidades da administração local, portanto, os municípios podem também ser entidades coordenadoras no processo de licenciamento, se estivermos a falar de um estabelecimento de tipologia 3, não de tipologia 1 e 2, esses são coordenados pelas entidades da administração central que já vos referi, mas tipologia 3 são da responsabilidade dos municípios. Cabe ainda referir-vos, naturalmente, e a par do que há pouco vos falava, das zonas empresariais responsáveis, um estabelecimento industrial que se localize numa área empresarial responsável, numa zona empresarial responsável, tem como entidade coordenadora a própria sociedade gestora dessa ZER. Portanto, são situações particulares, mas, enfim, todas estas entidades podem desempenhar o papel de entidades coordenadoras. Uma referência também à figura do gestor de processo, sendo que este deverá existir independentemente da entidade coordenadora da tipologia do processo. O gestor de processo é o interlocutor único, se quisermos, da entidade coordenadora. É o técnico responsável pelo processo, aquele que deve articular com o industrial, que deve ajudar, que deve esclarecer e, portanto, é também aquele que representa, se quisermos, a face da entidade coordenadora junto do industrial. Portanto, é ele quem cabe garantir a tramitação do processo. Temos, numa outra vertente, as entidades públicas consultadas. Portanto, nós, entidade coordenadora, raramente fazemos, enfim, este trabalho sozinhos. Precisamos, efetivamente, por força da aplicação dos regimes, precisamos da colaboração das entidades consultadas, portanto, este é um trabalho de articulação e estas entidades consultadas podem ser várias. Estão aqui elencadas a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Autoridade para as Condições do Trabalho, as CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, os municípios, enfim, competentes também, e outras entidades previstas no diploma. Entidades fiscalizadoras, portanto, coordenadoras, consultadas e agora fiscalizadoras. É quem cabe, efetivamente, fiscalizar o exercício da atividade. E o que é que diz o CIRC relativamente a esta questão das entidades fiscalizadoras? A fiscalização do cumprimento daquilo que está previsto no CIRC cabe a quem? Cabe à ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, sempre que a entidade coordenadora do estabelecimento seja uma sociedade gestora de ZER, uma das unidades de representação territorial do Ministério da Economia e Emprego, portanto estamos a referir-nos às direções regionais de economia, ou uma entidade no âmbito do Ministério responsável pelas áreas de Agricultura e Pescas, as direções regionais de Agricultura e Pescas. Num outro âmbito, temos a ASAI e a Câmara Municipal como entidades fiscalizadoras em situações em que os estabelecimentos têm como entidade coordenadora a própria Câmara Municipal. A Direção-Geral de Energia e Geologia, nos estabelecimentos, em relação aos quais ela própria é a entidade coordenadora. De uma forma um bocadinho mais detalhada, aqui abordar convosco a articulação do sistema de indústria responsável com o regime jurídico da urbanização e edificação. Sendo que, quando falamos deste tema, há que considerar a montante se estamos a falar de uma indústria de tipologia 3 ou se estamos a falar de uma indústria de tipologia 1 ou 2, porque efetivamente as formalidades enfim, têm de ser garantidas, são distintas. Portanto, se estivermos perante um estabelecimento de tipologia 1 ou 2, aquilo que está previsto no CIR é a necessidade, relativamente à localização do estabelecimento, de que para a instrução do pedido exista um pedido de informação prévia, que naturalmente é feito junto da Câmara Municipal, das entidades competentes, e aquilo que se refere é o seguinte: sempre que a instalação ou a alteração do estabelecimento industrial do tipo 1 ou 2 envolva a realização de operação urbanística que está sujeita a controle prévio,
A apreciação, em razão da localização, é efetuada nos termos do REGER, como vos disse há pouco, um dos regimes com os quais o licenciamento industrial articula, no âmbito de um pedido de informação prévia, ou procedimento de controle prévio. No entanto, se nós estivermos perante um estabelecimento de tipologia 3, esta formalidade que vos refiro, esta questão da localização e da própria licença de utilização do estabelecimento para a atividade industrial, se efetivamente não estiver enquadrado naquelas indústrias de cariz particular que há pouco vos referi, então são formalidades que têm de ser tratadas a montante do licenciamento industrial. Portanto, tudo isto tem que estar garantido quando solicitam o pedido de licenciamento industrial junto da Câmara, digo Câmara porque estamos a falar de tipo 3 e é a entidade coordenadora. Há de facto a exceção, também não vou agora alongar-me aqui porque já falei dela antes, para as atividades que são exercidas nas tais situações distintas, em que se dispensa a existência desse alvará de utilização para a indústria, podemos estar perante alvará de utilização para comércio ou para habitação, desde que estejamos a cumprir os requisitos previstos no anexo 1, parte A e B, e desde que também verificadas aquelas condições que há pouco vos referi, relativamente ao número de trabalhadores, potência elétrica, potência térmica, etc. Procedimentos de instalação e exploração. Fomos falando deles ao longo desta minha intervenção, mas agora também de uma forma mais detalhada. A autorização prévia é o procedimento aplicável à instalação dos estabelecimentos de tipologia 1. Sendo que a autorização prévia, portanto, recordo que estamos perante um procedimento mais aplicado às indústrias de maior complexidade e maior risco, sendo que esta autorização prévia pode assumir uma de duas vertentes ou modalidades. Pode ser uma autorização prévia individualizada ou uma autorização prévia padronizada. Portanto, a autorização prévia individualizada é, enfim, agora de uma forma mais concreta, o procedimento que visa conferir ao requerente o direito a executar um projeto de instalação nas condições em que efetivamente o apresentou à entidade coordenadora e foi aprovado por a entidade coordenadora, sendo que, após vistoria, o direito também a explorar, enfim, a exercer a atividade autorizada. O regime de autorização prévia padronizada pressupõe, naturalmente, que existam as tais licenças padronizadas, que vos falava há pouco, que são efetivamente uma nota nova do CIR relativamente ao RIAI, mas prevê-se exatamente o quê? O procedimento destina-se a obter também uma decisão integrada da entidade coordenadora, que dá também ao requerente o direito a instalar e a explorar o estabelecimento industrial, de acordo com um conjunto de condições de instalação e exploração que estão definidas na decisão de autorização prévia padronizada. Portanto, estamos perante um procedimento, atenção, que se aplica apenas por opção do requerente. Não há uma obrigatoriedade, pelo menos, enfim, à luz daquilo que é o CIR atual e da versão que está publicada, não há uma obrigatoriedade de ser através de uma autorização prévia padronizada, de aderir a esta figura das licenças padronizadas. É uma possibilidade que pode ser conferida, que neste momento ainda não existe. É uma possibilidade que pode vir a ser conferida, mas que efetivamente é dada a possibilidade ao industrial de escolher se opta ou não. Sendo que, naturalmente, também, como vos referi há pouco, estamos a falar num conjunto de condições que são definidas, são fixadas, que o industrial tome conhecimento e em relação às quais eu me responsabilizo dizendo conheço e vou cumprir no exercício da atividade. Portanto, é disso que estamos a falar quando falamos de licenças padronizadas. E, portanto, aqui um bocadinho mais também aquilo que já vos referi. Comunicação prévia com prazo. Estamos a falar do procedimento que se aplica à indústria da tipologia 2. Fazendo um paralelismo com o regime anterior, tínhamos aqui a figura da declaração prévia. Neste momento, chamamos comunicação prévia com prazo. Portanto, a exploração do estabelecimento industrial tipo 2 só pode iniciar-se após o requerente dispor de uma autorização válida para o exercício da atividade industrial. O início da exploração não depende da realização de vistoria prévia, salvo, ou seja,
faço uma comunicação prévia com prazo, de facto há uma decisão relativamente a essa comunicação prévia com prazo, é um projeto de instalação, eu posso iniciar a atividade, estou obrigada a comunicar o início dessa instalação à entidade coordenadora, ainda que existam duas situações de exceção. Se efetivamente existir a exploração for de uma atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal, ou então, se nessa atividade, enfim, nós tivermos presente uma operação de gestão de resíduos. Agora, não esqueçam, e faço também essa nota uma vez mais, há um conjunto de formalidades que têm de ser tratadas a montante para podermos chegar aqui ao portal, à plataforma, ao local do empreendedor, submeter esta mera comunicação prévia e avançarmos com o início da atividade. Notas soltas. Aqui só referir-vos, enfim, meia dúzia de coisas a título muito rápido. Podemos, num primeiro momento, só dar-vos nota relativamente à aplicação no tempo deste diploma, que vem prever o quê? Que aos processos em curso se apliquem os regimes anteriores, e aqui podemos estar a falar do REAI ou ainda do RELAI, quando se fala do diploma de 2003, que a requerimento do interessado possa aplicar-se este novo regime, o Sistema de Indústria Responsável, obviamente perante também decisão de concordância da entidade coordenadora. A questão do dossiê organizado, isto é uma obrigação que também não é nova do CIR, e aqui estamos a falar já do exercício da atividade. Eu, industrial, enquanto industrial e responsável, ter enfim, a obrigação de ter um dossiê de licenciamento organizado, a facultar às entidades coordenadoras ou às entidades fiscalizadoras. Eu estou obrigado a fazê-lo, estou obrigado a ter este dossiê no contexto deste diploma. Deixamos também algumas notas relativamente às circunstâncias de suspensão ou caducidade do título de exploração, ao seguro de responsabilidade civil, portanto podem também depois verificar aqui aquilo que nós deixamos, mas como vos refiro, são notas soltas que depois poderão consultar.